Evangelho de Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 6. É tão interessante quando, de vez em quando, eu abro as mensagens no canal do YouTube da nossa igreja, e eu sempre abro assim: vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Gênesis. Aí tem sempre alguém dizendo: ô pastor, você está errado, não é Evangelho não. É Evangelho sim. Há uma boa notícia na lei do Senhor. Há Evangelho na lei do Senhor. Há Evangelho em Êxodo. E é sobre ele que nós vamos refletir nessa manhã. Observe comigo a leitura atenta dos versículos 1 a 6 de 19. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte, o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra uma vez mais, nos alcance e que pela luz do Teu Espírito Santo sejamos capazes de compreender aquilo que jamais compreenderíamos se não fosse pela ação do Teu Santo Espírito. Rogamos a Tua palavra seja hoje pregada, mas sobretudo iluminada pelo Teu Espírito. Assim rogamos no nome santo de Jesus, Teu Filho. Amém. Somos depravados. E é isso que a Bíblia diz. E a depravação, ela é uma coisa muito difícil de lidar, porque algumas pessoas não conseguem perceber que a depravação, ela não impede pessoas de fazerem coisas que são aparentemente boas. Pessoas depravadas podem ser pessoas extremamente boas. Podem ser pessoas corretas do ponto de vista moral. Elas podem pagar suas contas, podem pagar seus impostos, podem ter um comportamento, eu diria assim, exemplar na sociedade, e ainda assim serem depravadas. E é muito interessante como a depravação, quando ela é mal compreendida, ela é transferida para o comportamento, de uma tal forma que você diz: fulano é depravado porque fulano quebra os cânones do comportamento moral e social de uma sociedade. Tal pessoa é moralmente correta porque segue as regras, não só de etiqueta, não só do protocolo social, mas também moral. E então julgamos que pessoas depravadas são pessoas aparentemente comportadas e pessoas completamente fora da caixinha ou fora do padrão que a gente estabelece como sendo o padrão do comportamento perfeito, adequado, moral, bonitinho, tudo nos conformes, tudo certinho, não bebe, não fuma, faz tudo direitinho. Esses, então, são os santos, piedosos, irrepreensíveis e, portanto, eles não seriam depravados. A depravação que a Bíblia nos ensina não é uma depravação que a gente vê com os olhos. Ela se escamoteia.
ela está nas sombras. Ela opera com os mecanismos do nosso coração que nunca aparece. Que é como Oséias descreve quando fala da ira de Deus com relação ao seu povo que o trai, trocando por outros deuses, dizendo assim: serei como uma ursa feroz, cujos filhotes foram roubados. Abrirei o invólucro do seu coração e arrancarei o coração. Ou seja, ele não diz que a ursa vai direto no coração. A ursa não consegue atacar o coração sem antes estraçalhar o invólucro. O coração é essa coisa mergulhada, essa coisa escondida, essa coisa indecifrável, aquilo que faz Deus dizer ao sacerdote que ele não enxerga como os homens enxergam o exterior, os homens enxergam o comportamento das pessoas. Eu enxergo o coração, eu enxergo o mundo interior, eu enxergo para além dos comportamentos. Por isso Deus consegue julgar muito mais adequadamente do que qualquer um de nós, que julgamos apenas por aquilo que vemos, por aquilo que observamos, pelas fontes que acessamos. Nós mesmos somos uma incógnita para nós mesmos. Nós mesmos estamos enterrados em nós mesmos. Nós mesmos somos uma incógnita para nós mesmos. Nós mesmos somos como uma ursa, mas sem a força da ursa que Deus é. Não conseguimos romper o invólucro do nosso coração. Tentamos conhecer o nosso coração e o nosso coração vive pregando peças, vive nos enganando, vive nos conduzindo para aquilo que nós não queremos fazer e fazemos aquilo que não queríamos justamente porque o coração é enganoso. Então, desde o Éden, desde o jardim, Deus já dizia ao homem: de todas as árvores você pode comer, mas dessa não coma, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E a melhor definição teológica da depravação humana não é o comportamento fora de regras, é a morte. A Bíblia interpreta a depravação humana não em sentidos behavioristas, comportamentais, da ordem do comportamento, da ordem do que aparece. A Bíblia trabalha a depravação humana com a metáfora da morte. A depravação representa a nossa morte. Mortos não conseguem responder, mortos não conseguem ouvir, mortos não conseguem falar, mortos não conseguem celebrar, mortos não conseguem correr, mortos não conseguem respirar, mortos não conseguem viver. Então a depravação, ela é muito mais relacionada à nossa vida e morte do que ao nosso comportamento moral bom ou perverso. Sim, nós pecamos. Nossos pais que nos representavam no jardim representam o que todos nós fazemos quando nós pecamos. Transgredimos as leis. Transgredimos as normas, não conseguimos às vezes explicar de onde vem essa natureza, mas sabemos que ela está aqui dentro de nós e mantém-se fervorosamente cínica. E esse cinismo que nós trabalhamos ao longo da vida, que parece ser a única forma com a qual conseguimos lidar com esse coração indomável, nos faz perceber que todas as nossas tentativas de resolver esse coração indomável, conhecê-lo e dar uma resolução para ele, são frustradas, porque parece que se nós estabelecermos hábitos, nós vamos conseguir dar conta do coração, como cabrestos em cavalos, como focinheira num cachorro, que impede ele de morder, mas não consegue tratar a sua vontade de morder. Ele só é impedido de morder, mas a vontade está ali. Então achamos que se nós tivermos bons hábitos, vamos resolver a nossa animalidade, vamos resolver a nossa vontade. É depois do jardim que a gente descobre que todos nós estamos numa mesma condição.
E essa condição depravada é uma condição de morte. Não é uma condição comportamental. É uma condição de morte. Essa morte é uma maldição. É justamente a maldição da lei. A lei diz: se você comer, você vai morrer. E quando nós experimentamos a morte, nós experimentamos a maldição da lei. Mas eu preciso, antes de dar o próximo passo, mostrar para você que uma coisa é a maldição da lei, outra coisa é a lei. A lei é boa, a lei é agradável, a lei do Senhor é perfeita. Mas é a maldição da lei que nos faz padecer. É a maldição da lei que nos apavora. É a maldição da lei que corrói a nossa alma. E toda a história da redenção não é uma história para nos fazer livres da lei. Tem muito crente de igreja que conhece a Escritura achando que a obra de Jesus foi uma obra de libertação da lei. Ele não nos livrou da lei. Ele nos livrou da maldição da lei. A lei é boa. A lei é agradável. A lei é desejável. É a maldição da lei que nos escraviza. É a maldição da lei que pesa com a sua culpa, infinita culpa, sobre nossos ombros e nos fazem olhar para o chão, quando na verdade deveríamos olhar para os céus, que não conseguimos olhar por nossas costas tão pesadas. É a maldição da lei que pesa sobre o preço da culpa. Deus não nos livrou da lei, mas Deus nos livrou da maldição da lei. E como essa história acontece? Há um trecho da história da redenção que é magnífico e que é o tema da nossa liturgia de hoje. É a história de um Deus que escolhe um povo, torna esse povo livre da escravidão do Egito. E depois de libertos da escravidão do Egito, casa com esse povo. Isso mesmo. A história da redenção é a história de um casamento. Qual é a última cena da Bíblia? São as bodas. A história da redenção termina com o casamento. A história da redenção termina com as bodas. A história da redenção do povo de Deus não poderia começar de outra forma senão com bodas, com casamento. E os 10 mandamentos são a aliança que Deus põe no dedo da sua noiva. A história da lei do Senhor não é uma história de um Deus que está massacrando o seu povo com leis que o seu povo não pode cumprir. A história dos 10 mandamentos é a história de um casamento. É isso mesmo, a história de um casamento. E esse casamento, que pressupõe uma aliança, que pressupõe compromisso, está expresso numa linguagem cerimonial de um matrimônio. A linguagem do texto que nós acabamos de ler, de Êxodo 19, é uma linguagem matrimonial, dos contratos matrimoniais antigos. Isso se dá justamente nos últimos versículos, quando o próprio Deus diz a Moisés para que ele fale à casa de Jacó, anunciando aos filhos de Israel o seguinte, versículo 4: vocês viram o que fiz aos egípcios,
E como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, são votos. São votos. Observe, vocês serão minha propriedade. Vocês serão meu tesouro. Vocês serão a minha riqueza peculiar. Minha. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Portanto, os 10 mandamentos é uma convocação que Deus faz, é um pedido de casamento, mas não é um pedido de casamento de um igual a outro igual. É o pedido de casamento de um Deus sobre um povo que Ele livrou. E ao fazer esse pedido de casamento, que não é outra coisa senão uma formalização da aliança de Deus com o seu povo, Deus estabelece um pacto com a noiva. Esse pacto com a noiva, ele é registrado em 2 textos, esse de Êxodo 20, que nós lemos na nossa profissão de fé hoje, e Deuteronômio capítulo 5, que é a repetição dos 10 mandamentos. Trata-se de um contrato matrimonial, alguns dizem até com segunda via, porque as 2 tábuas da lei, elas são escritas frente e verso. E não somente isso, elas são escritas de acordo com Êxodo 31, versículo 18, com os dedos de Deus. Ela é uma lei divina, é a lei de Deus entregue para ordenar seu casamento. O casamento de Deus, portanto, com o seu povo, não é um casamento sem ordem, não é um casamento desordenado. O casamento de Deus com o seu povo é um casamento ordenado. E o pressuposto é de que tudo que Deus ordena, e nós cantamos hoje aqui, é bom. Essa ordenação que Deus dá ao casamento dele com o seu povo é bom. E como ele faz isso? Apresentando os mandamentos, que é o primeiro sermão de Deus para o seu povo. A gente sabe pelo contexto de que o povo jamais poderia ouvir a voz de Deus. Quem ouvia a voz de Deus eram os profetas. Mas aqui, nesse caso, Deus faz questão de dizer a Moisés que vai falar com ele, para que o seu povo ouça. E o povo vai ouvir a voz de Deus, não porque Deus se dirige ao povo, mas porque ao se dirigir ao profeta, agora o povo pode ouvir a voz de Deus. E no comando da voz de Deus, o povo recebe as tábuas da lei. Essas tábuas da lei, os mandamentos de Deus, são de 2 naturezas. A primeira natureza é do noivo. São as condições do noivo. A segunda natureza diz respeito à noiva em relação a amar-se a si mesmo e ao próximo. Com relação à primeira natureza, que é o amor do noivo, representam-se ali os 4 primeiros mandamentos, que vai do versículo 1 a 11. A segunda parte vai do versículo 12 a 17. Hoje, nós não vamos nos concentrar na segunda parte. Nós não vamos nos concentrar, portanto, na parte que diz respeito aos compromissos da noiva com ela mesma e com o próximo. Nós vamos nos deter apenas nos compromissos da noiva com o noivo. E são 4 os compromissos.
Primeiro compromisso é um compromisso com a pessoa do noivo. O noivo não é uma entidade, não é algo abstrato. O noivo é uma pessoa. Observe Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 3. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Ou seja, o noivo não aceita dividir a noiva com outro noivo. Deus não concorda muito com esse negócio do poliamor, essa coisa mais aberta, essa relação mais aberta, infelizmente, não parte de Deus. Deus tem uma outra relação com o seu povo. A relação com o povo de Deus é diferente. A relação que Deus estabelece com o seu povo é uma relação pessoal. É uma relação da seguinte forma: Deus não tem outra noiva. Deus não tem uma segunda noiva. Deus não tem uma terceira noiva. Deus não tem uma quarta noiva. Deus não traz seu povo. Deus não é infiel com seu povo. Deus não vai escolher outra noiva. Deus não quer outra noiva. Deus quer esta noiva. Então, o que se espera dessa noiva? Que ela retribua com a mesma ética do noivo, amando o noivo como o noivo a ama. Portanto, a noiva não pode ter outro noivo. Observe que tudo o que acontece a partir de agora não é simplesmente uma ordem: não terás outros deuses. Não é simplesmente porque não terá um outro Deus, porque Deus está sendo egoísta e não querer dividir o amor da noiva com o outro. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo aqui é o amor do noivo. Ou seja, o que está em jogo aqui é um noivo que está olhando para a noiva e diz assim: vocês não sabem o que é amar, o que é amar desde o Éden. Desde o Éden, vocês só sabem amar coisas. Vocês sabem substituir uma pessoa por uma coisa. É a quebra do 10º mandamento: não cobiçarás. Cobiçou o que não pertencia a ele, o fruto que não era pertencido a ele, que pertencia ao Senhor. Eles são capazes de amar mais o fruto do que a pessoa. Então o que se está dizendo em primeiro lugar esse noivo é: vocês precisam aprender a amar. E amar uma pessoa. Eu preciso parar agora um pouco, porque isso não é tão simples assim. Século XX, por exemplo, Martin Buber escreveu um livro chamado Eu e Tu, e não foi à toa. Eu e tu, porque as pessoas sempre quando se relacionam com um tu, substituem o tu com isso. E você pode transformar uma pessoa num isso. E quando você transforma uma pessoa num isso, você não faz nada menos do que uma pornografia pessoal com uma pessoa. É isso que você está fazendo. O fim da pornografia é este. É você nunca ter um relacionamento com uma pessoa. Você tem um relacionamento com uma coisa. E você transforma a pessoa numa coisa. Todas as vezes que você ama uma pessoa como uma coisa, você não ama. É simples assim. Porque o amor só acontece entre pessoas. Por isso o cristianismo, desde a sua natureza, não concebe um Deus como uma única pessoa. Porque se é uma única pessoa, não pode ser amor. O amor exige uma pessoa, outra pessoa, e o amor de uma pessoa por outra pessoa, e o amor mútuo. Então, em primeiro lugar, o que Deus está ensinando ao povo é amar. A lei de Deus, portanto, não é uma lei para acabar com a sua felicidade. Poxa, eu queria ser tanto feliz, Deus mandou 10 mandamentos. Eu queria tanto acabar com o meu chefe, eu ia resolver meu problema hoje de uma só tacada, só por um veneninho. Não! O mandamento do Senhor tem que ser visto de um outro prisma, como o prisma de um Deus que está ensinando pessoas depravadas a amarem. Porque depravados não amam pessoas, amam só coisas.
Gente depravada não sabe o que é amar uma pessoa. Amar uma pessoa não é a mesma coisa que amar um isso, um aquilo. Essa é a lição de Deus para Jonas, o profeta, quando ele consegue sentir misericórdia por uma planta, mas não por pessoas. Ele consegue amar uma plantinha, mas não consegue amar o ser humano. Então a primeira coisa deste relacionamento instituído por Deus é a pessoalidade de Deus. Não pode ter outra pessoa no nosso relacionamento. Deus está dizendo isso para o seu povo. Segundo, imagem. Não dá para ter foto de outro cara na carteira da moça. O namorado não vai gostar da história de ver quem é essa menina. Ou quem é esse rapaz. Né? A menina e o rapaz não, vai achar estranho. Como é que é assim? Né? Imagina. Você vai abrir a carteira do seu esposo ou da sua esposa. Tá, foto de outro? Com um coraçãozinho? Não, não dá. O coração até acelera. Você fala, não faz isso comigo. Tá certo? Observe versículos 4 a 6. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa questão da imagem é muito importante, meus irmãos. Porque aqui Deus está trabalhando, não é o fato da imagem em si. Aqui, em nome desse texto, a gente acaba, às vezes, criando uma certa ojeriza pela arte, que não deve ser fundamentada com base nesse texto. Esse texto não está falando, inibindo o ser humano da criatividade, da arte. Esse texto está falando de outra coisa. Esse texto está falando dos nossos amores, de novo. Mais uma vez está falando dos nossos amores. Esse texto está oferecendo para o povo da aliança o equilíbrio dos amores. O que Deus está dizendo para o seu povo é o seguinte: vocês foram feitos para me amar. Eu amo vocês. E vocês foram escolhidos e foram criados e foram feitos para ter prazer e amar a mim. Só que o que acontece quando com este amor que Deus deve ser amado, eu amo qualquer outra coisa que não seja Deus? Não é Deus que fica prejudicado, somos nós. Há um desequilíbrio dos nossos amores quando a gente não ama Deus. Deixa eu te dar um outro exemplo para você perceber como a gente depravada, né? Como nós depravados lidamos com os nossos amores, quando esses amores não têm o compromisso com a imagem de Deus. A gente acaba amando pessoas, mas de maneira doentia. Quando o seu amor a Deus não se dirige mais a Deus, mas se dirige a uma pessoa, primeira coisa que acontece, você não está amando mais uma pessoa meramente. Você está adorando uma pessoa. Você está fazendo desta pessoa exatamente o alvo deste amor que só poderia ser dirigido a Deus. Só Deus pode ser amado dessa forma. Mas quando você ama alguém desta forma, o seu amor é tão doentio, que não é só você que se destrói. Você acaba destruindo exatamente aquele que acaba recebendo um amor que não poderia receber. Deixa eu dar exemplos mais claros. Um esposo, quando ama uma esposa mais do que ama a Deus, e ama a sua esposa como se ela fosse Deus, é dessa esposa que eu tenho pena. É dessa esposa que eu tenho, entende, compaixão. Porque ela nunca vai ser Deus. Porque ela não é Deus. Ela é outro ser, ela não é Deus. E uma pessoa que ama Deus quer que Deus
Corresponda com as suas expectativas. E a esposa desse idólatra nunca vai poder fazer milagre. Ela não é Deus, ela não faz milagres. Ela não pode ser Deus. Ela não vai poder corresponder com as expectativas de alguém que deposita nela nada mais, nada menos do que as expectativas divinas. Filhinha, eu só espero uma coisa de você: seja Deus. Quando você adora uma pessoa, é isso que você está dizendo para a pessoa que você ama como se ela fosse Deus. Você está dizendo: eu espero que você me faça milagres. Me faça o primeiro e mais importante milagre da vida. Me faça sorrir. Me faça feliz. Nossa, como os casamentos sofrem por causa dessa desgraça da felicidade. Que droga que a gente vive hoje, desse mundo que todo mundo tem que ser feliz toda hora. Pelo amor de Deus, me deixem ser triste um dia na vida. Eu estou dentro da igreja pedindo para as pessoas: me deixem serem felizes um dia na vida. Eu não aguento mais pensar todos os dias: seja feliz, seja feliz. Eu digo isso para meus alunos para ver se eu irrito eles, mas eles não ficam irritados, eles acham felizes. Eu estou sendo irônico. Não aguento mais, sabe, esse negócio: seja feliz, você tem que ser feliz o tempo todo. Não quero ser feliz todas as horas, ponto. Mas as pessoas vão te obrigar a você ser uma pessoa legal, a você ser feliz. Gente, só Deus vai sorrir 24 horas. Só Deus pode ser feliz o tempo todo. Porque Ele não tem que lidar com uma coisa chamada depravação. Eu preciso sofrer pela minha depravação. Eu preciso conhecer dias de tristeza. Eu preciso chorar como Pedro chorou quando negou a Jesus. Eu preciso me penitenciar quando eu não cumpro os mandamentos do Senhor. Eu preciso confessar meus pecados quando eu cobro da minha esposa o que só Deus me pode dar. Porque eu imponho à minha esposa, ainda bem que ela não está hoje aqui, eu imponho à minha esposa que ela faça por mim e para mim apenas aquilo que Deus faz. Nem uma esposa, nem um filho, nem uma filha, nem um emprego, nem seus dons e talentos, nem as obras de suas mãos, nem o seu dinheiro, nem o sexo, absolutamente, nem o poder, absolutamente nada neste mundo vai saciar quem você é. A sua fome é do tamanho de Deus. Por isso, qualquer coisa que não seja Deus não sacia você. Você vai batalhar para chegar lá. E eu já estou te dizendo qual é o enredo da sua história. Você vai chegar e vai se frustrar. As pessoas vão dizer: eu não entendo porque você não é feliz. Eu não entendo, você tem tudo. Você tem tudo, você conseguiu tudo que todas as pessoas deste mundo sonham. Você tem. Você não pode ser infeliz. Você não pode ser triste. Sim, você será infeliz. Sim, lhe faltará vigor. Sim, lhe faltará alegria. Porque em qualquer lugar que você colocar a sua alegria, e esse lugar não for os céus, servirá como qualquer lugar na terra, um lugar de descansos, de alegrias, de felicidades, de contentamentos que duram apenas um instante. Eles passam, não dura a infinidade divina. Só Deus pode suprir os seus anseios, que somente Ele pode dar. Então, todas as vezes que você espera de um bem material, de uma pessoa, de um político, de uma empresa, do mercado financeiro, do seu patrão, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, seja lá de quem for ou do que for, você esperar o aval da sua vida, a sua vida estará à mercê apenas daquilo que te socorre no instante. Terceiro, o noivo é preocupado com o nome. Imagina, você diz assim: olha, suponhamos que seja o caso, né? Benzinho, vou sair, tá? Esse vou sair
você já procura a sua carteira. Ei, já era, tá certo? Então imagine que a noiva resolve fazer o dia da noiva todos os dias do mês. Vou tomar até uma água, meus irmãos. Imagine. E aí, as contas estouram, certo? Aí você fala, puxa vida, mas o cartão estava no meu nome. Você podia ter feito no seu cartão. Ah, mas eu já gastei o meu. Então, o que isso significa? Que o noivo está preocupado com o testemunho que a noiva dá do seu nome. O noivo não quer que o seu nome seja manchado pelo mau testemunho da sua noiva. Observe o versículo 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como é triste as pessoas que reduzem a discussão do falso testemunho do nome de Deus a uma questão simplesmente do nome de Deus. Como se, por exemplo, não fala o nome de Deus em vão, irmão. Não é? Então aí a gente troca. Não é? Aí não fala, né? Ai meu Deus. Aí você fala, eu ia falar outra coisa, mas a minha religião não permite. A gente pode simplesmente dizer outro nome. Mas o que a gente queria dizer no fundo, não era nem ai meu Deus. E nem os outros nomes que podem surgir disso aí. Certo? Porque ali Deus não está significando absolutamente o que ele significaria quando a gente diz Deus. Quando a gente ora. Deus, quando a gente fala da sua palavra. É óbvio que esse texto aqui não está sendo tão pueril ao ponto de dizer a você, se você não estiver falando de Deus enquanto estiver orando, não fale o nome de Deus. Óbvio que não é disso que o texto está dizendo. É óbvio que a gente tem que ter cuidado com o nome de Deus, claro, sem sombra de dúvida, mas o texto está indo mais a fundo. O texto está falando do nosso testemunho público do nome de Deus. E aqui, meus irmãos, eu entro numa cena que eu vou entrar rapidinho e vou sair também rapidinho. Porque é muito simples. Hoje se fala muito em teologia pública, o testemunho público da igreja. A gente se refere aqui ao testemunho da igreja na esfera pública, o testemunho da igreja com os não cristãos. O que eu já ouvi, meus irmãos, o que eu já ouvi de pessoas que não são cristãs dizendo assim, olha, Jonas, eu não faço negócio com crente. Porque todas as vezes que eu faço negócio com crente, dá errado. Eu falo, mas por quê? De onde vem isso? O péssimo testemunho que a gente dá. Que a gente gosta de acreditar na doutrina da depravação e a gente gosta, sobretudo nessa hora, todo calvinista adora de ser calvinista. Que é a hora que o sujeito diz assim, eu estou salvo mesmo. E então, uma vez salvo, sempre salvo, aí ele acha que não precisa cumprir a lei. Não, Deus me livrou da lei. Não, desgraçado, Deus te livrou da maldição da lei. Você não está livre da lei. Você tem um testemunho, sim, a representar na esfera pública. O seu testemunho não deve ser apenas um testemunho dentro da igreja. Deve ser um testemunho também com os não cristãos. Como assim a gente testemunha tão porcamente o Salvador na esfera pública, sem compromisso público, sem compromisso com as leis, sem compromisso com a fidelidade ao Senhor, sobretudo? Como eu disse que ia ser uma cena rápida e direta, vou para o quarto e último ponto. Não só o noivo estabelece o critério da pessoa, o critério da imagem, o critério do nome. E com esse último eu encerro com aquele último critério, que é o critério do tempo. Eu acho que boa parte dos nossos casamentos, eles sofrem por causa da quebra desse quarto mandamento. Porque a gente já não sabe mais deleitar. A gente não sabe mais o que é descansar. Ah, Jonas, eu durmo. Não estou falando de dormir, não. O Shabat aqui não tem a ver com dormir, meramente. Versículos 8 a 11, com isso a gente encerra. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor
abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebe que aqui, mais do que simplesmente guardar o sábado, o que ele está falando é do nosso tempo, de que a gente, como lida com a temporalidade, a gente está respondendo também como a gente ama o Senhor. Se não há tempo para deleite com o Senhor, se tudo o que resulta o nosso relacionamento com Deus são obrigações, se eu não tenho um tempo de deleite com o Senhor, como que eu vou desfrutar dos melhores e mais importantes benefícios deste casamento? Tem casais que já não conseguem mais se deleitar. É um ativismo atrás do outro. É um dia atrás do outro. É trabalho, trabalho, trabalho. São problemas, problemas, problemas. E quando não são os problemas, são os filhos, os filhos, os filhos, os filhos. E quando não são os filhos, a igreja está muito chata, mas também o trabalho. Aí volta, novamente, o problema é o trabalho, aquele cara, putz, e aí as conversas só são sobre trabalho. Trabalho. A semana inteira falando sobre trabalho. A semana inteira falando, poxa, mas e as contas para pagar? Ah, é verdade, como que a gente vai fazer? Estratégia, abre a planilha. Vamos lá, vamos para a planilha, vamos ver de novo. Tá gastando muito aqui. É verdade, a gente precisa economizar aqui. Mas a gente precisa pensar. E só ali. No matrimônio que Deus estabelece com o seu povo, a regra principal com a qual ele termina a primeira série de mandamentos é a do deleite. Por quê? Deus cria um povo para si, para que ele se deleite com o seu povo, mas que o seu povo aprenda a se deleitar no Senhor. Você entende o que eu estou dizendo para você hoje, nessa manhã? Eu não estou perguntando meramente qual foi a última vez, eu nem vou fazer um negócio desse, né? Que você teve um tempo de deleite com o seu cônjuge. Esquece isso, deixa isso aí para um dia de encontro de casais na igreja. Perguntando para você quando foi o seu último deleite com o Senhor. Quando foi aquele último momento em que você sentiu que tudo que você faz, toda a sua volta, tudo faz sentido. Tudo agora faz sentido. Porque toda a tua alegria não está em nada daquilo que você está fazendo. Está no Senhor. E que agora sim você pode dizer, podem me tirar os meus bens, podem me tirar absolutamente tudo daquilo que eu tenho, porque nada vai roubar o Shabat da minha alma, o Shabat do meu coração, o deleite da minha alma. Eu estou falando de uma coisa, meus irmãos, que aqui a gente poderia usar na nossa linguagem evangélica como coisa de crente. Coisa de crente é aquela coisa que a gente, quando ora, e a gente é esmagado pela saborosa presença do Senhor, e se percebe como alguém invadido por esse amor. Jonas, você está querendo dizer que eu tenho que sentir alguma coisa? Não, se você sentir, você põe o dedo na tomada, você vai sentir rapidinho alguma coisa. Eu não estou falando do que você vai sentir aqui, ó. Eu estou falando daquela coisa de dentro que te causa significado para a vida. Tudo se encaixa. A tempestade está caindo. O barco está... Parece que a coisa vai afundar. Parece que as coisas não vão dar certo. Mas a tua alegria, o teu deleite te basta. E por isso você consegue atravessar os instantes de tormenta. Jonas, como eu consigo isso? Só tem um jeito. A lei de Deus não pode ser cumprida por gente depravada. Toda a lei de Deus que é boa não pode ser desfrutada como boa por depravados. A depravação tem que ser resolvida. A pergunta é, como é que a depravação é resolvida? A depravação é resolvida com uma obra que não é nossa, mas é do noivo, que olha para a noiva perdida, olha para a noiva e diz assim, mas eu combinei 4 coisas com você, e todas as 4 coisas você está quebrando.
Só nessa semana, em 10 minutos, você quebrou os quadros de uma vez. Entende? O que a gente está dizendo não é um Deus que está dizendo para você, agora vai e limpa o que você fez. Resolve a besteira que você fez, varre, lava isso aqui, eu não quero mais ver essa sujeira aqui. Não, Deus não está dizendo isso. Porque Deus está olhando para você não conseguiu cumprir 4. E não vai conseguir mesmo. Porque você é depravado. Você é morto. E só há uma possibilidade de você conseguir. Você só consegue isso se, em primeiro lugar, a minha graça for derramada sobre você. É isso que Deus está dizendo. E é por isso que a gente precisa da graça. A primeira coisa que você tem que buscar não é as leis. O que você tem que buscar é a graça. Porque o prazer na lei só vem com a graça. Se você não experimenta a graça, você não vai experimentar a lei de Deus que é boa. Você vai experimentar a maldição da lei que é dolorosa, que é sofrida, que é culposa, que é penosa. No entanto, a graça não somente capacita você a fazer o que antes você não conseguia fazer, que é cumprir a lei. Senhor, eu consegui. E aí na mesma hora você diz, não, Senhor, foi tua graça. Foi o Senhor. Não somente isso. A graça não apenas inicia a sua jornada com o Senhor. A graça não apenas capacita você a seguir o Senhor pela regeneração. A graça não é só a chave que você liga ao automóvel. É aquilo que mantém. É aquilo que perdura. O Espírito que regenera, nos capacitando para a lei, é o mesmo Espírito que nos capacita a continuar obedecendo à lei. Uma coisa se chama regeneração, outra coisa se chama santificação. E um crente que não entende o valor da santificação nunca vai entender Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Jonas, tem saída para mim? Tem. O maldito Jesus é a tua saída. Era você o maldito. Era eu o maldito. Mas Jesus assumiu a nossa maldição. Não sendo maldito, sendo Ele bendito, assumiu nossa maldição. E ao assumir nossa maldição, Ele nos lavou com seu sangue. Você sabe o que isso significa? Sabe o que significa? Que você nunca mais acredite, duvide do caráter de um pregador que diga para você que o sangue de Jesus serve para livrar você do Zeca Pimenteira. Duvide de um pregador que diga para você que o sangue de Jesus serve para livrar você de mal olhado. Cuidado. Passa o sangue de Jesus que é para você ficar livre do ladrão. O ladrão não te vê. O sangue de Jesus não te protege de ladrão. O sangue de Jesus não te protege de políticos maus. O sangue de Jesus não te protege de absolutamente ninguém neste mundo. O sangue de Jesus protege você de você. O sangue de Jesus protege você da única pessoa que pode destruir você mesmo, você. O sangue de Jesus, quando está derramado sobre nós, ele transforma os olhos de Deus. Você entende que se você não tem este sangue, os olhos de Deus para você são sempre olhos irados. São olhos de ira. Mas todas as vezes que o sangue de Jesus está sobre você, os olhos de Deus não são olhos de ira, são olhos de misericórdia. Por isso não é a sua obediência que te salva. Não é porque você obedece que Deus te salvou. Se fosse por isso, a gente estava ferrado, irmãos. É porque Jesus obedeceu que todos nós somos salvos. É porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz,
E nós, que experimentamos essa natureza ambígua, que ao mesmo tempo vive no mundo depravado, mas ao mesmo tempo é regenerada, e que luta contra o pecado e que quando erra, fica com medo de orar. Que quando peca, não consegue nem levantar os olhos. Que quando peca, não quer nem ir na igreja. Que quando peca, dizia, eu esqueci que hoje era ceia. Ih, o pastor vai falar de exame pessoal. Eu não quero. É você que acha que os seus pecados pesam sobre você de uma tal maneira que te deixam com vergonha. É sobre você que eu estou dizendo. Você precisa ouvir o evangelho hoje. Porque é você, com toda essa luta, mas lavado pelo sangue de Jesus, que encontrará os olhos da misericórdia. Os olhos da misericórdia do Senhor não estão sobre você hoje, porque você já acordou mais cedo e disse, pelo menos até a hora que eu tomar o primeiro cálice eu não vou pecar, para poder tomar, né, zerado. Como você é ordinário? Não. Só de pensar isso você já pecou, ordinário. Só por causa disso você já tem que pedir perdão antes da ceia. Eu estou dizendo para você é que se você dependesse da sua obediência para poder celebrar essa ceia, meus irmãos, eu seria o primeiro a dizer hoje para vocês, eu não posso celebrar essa ceia, eu não posso tomar essa ceia com os irmãos. Eu só posso tomar hoje essa ceia. E as minhas pernas ficam até bambas. Porque foi por causa dele. Porque quando eu me aproximo dessa mesa, eu tenho tanta vergonha. Porque eu digo, como eu posso ferir o meu Jesus com os meus pecados? E ainda assim, ouvi-lo em cada erro que cometo, ele dizer, pode ferir. Foi para isso que eu vim. Não tem como a gente se aproximar dessa ceia com orgulho. Não tem como você se aproximar dessa ceia dizendo, eu mereço. Afinal de contas, eu fui tão bonzinho essa semana, nem xinguei meu chefe. Você poderia ser a pessoa mais correta desse mundo, do ponto de vista do comportamento. Ainda assim, você seria indigno desta ceia. Porque a ceia não é sobre seu comportamento. A ceia é sobre a obediência de Jesus. A ceia não é sobre o nosso amor. A ceia é sobre o amor dele. A ceia é Deus dizendo a mim e a você, sejam bem-vindos, regenerados. Porque essa ceia é para vocês que foram lavados pelo sangue. Para que neste sangue que vocês foram lavados, vocês conheçam não o peso da justiça, mas o peso da misericórdia. Porque é na ceia que o crente descobre que a misericórdia venceu o juízo. Eu queria convidar você que se sente indigno, que se sente indigna da ceia, que você acha que por causa de seus pecados você não deveria celebrar a ceia do Senhor. Eu gostaria que você parasse um pouco e pensasse se algum dia você realmente será digno dela. E se você chegar à conclusão de que não, eu nunca serei digno de participar dessa ceia, então é nessa hora que eu gostaria que você lembrasse que Deus te tornou digno por causa de Jesus e não por causa de você. Por causa de Cristo, Deus te tornou digno desta ceia. E se hoje você diz não para esta ceia, por causa dos seus pecados, não é a Deus e a santidade de Deus que você afronta, é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que você está dizendo que não é suficiente para cobrir as suas multidões de pecado.
e te tornar hoje puro diante de Deus ao ponto de, lançado aos pés de Jesus, dizer: Senhor, com os meus pecados, torna-me propício ao Senhor, não com meu sangue, não com a minha obediência, não com as minhas desobediências, com a minha maldade, mas com a obediência e a pureza e a inocência do único herói que não morreu de overdose, o Cristo Jesus, o Cristo vivo, o Cristo que verteu seu sangue, o único herói que morreu e tornou gente como a gente propício. Bom, meus irmãos, pensa no seguinte, quando você estiver participando desse momento agora, que não há nada digno na obra de Deus em nos salvar se Ele olhasse para você e dissesse assim: ah, mas ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, faz tudo tão bonitinho. Vou dar minha vida por esses, porque esses merecem. Aquela cambada ali que faz tudo errado, vida desregrada, não é? Come coxinha com Fanta todo dia, não está nem aí com nada na vida, né? Esses daí tem que ir para o inferno. Um Deus desse nunca poderia ser o herói da nossa igreja. Sabe o que me assombra no ato heróico de Jesus? É porque, por exemplo, você me louvaria, eu penso se de repente um carro estivesse indo em direção ao meu filho, e quando eu olhasse, eu me jogasse no lugar e o carro passasse por mim e não passasse por cima de meu filho. Você não me chamaria de herói? Provavelmente. Salvou o filho. Mas que mérito há salvar aquele que eu tanto amo e que tanto quer meu bem? Imagine um Deus que dá a vida, não por pessoas que merecem viver, mas por pessoas que não mereciam nem respirar. Jesus é o herói que dá a vida por gente que não merece. Por gente que não precisaria ser salvo, que na verdade deveria ser condenado. Por isso, quando a gente se aproxima da ceia, a gente diz sim. Porque o Senhor morreu. Eu não sou melhor do que ninguém. O Senhor pôde morrer por uma pessoa tão ordinária como eu. Quero dar alguns minutos para você curvar a sua cabeça e pensar no que Deus fez.